Shingeki no Kyojin é uma obra impactante, seja pelos seus temas, pela sua violência ou pela produção que o anime teve, fazendo a popularidade da história explodir. Mas eu acho que a verdadeira genialidade de Attack on Titan não é bem explorada ainda. O motivo disso acontecer é simples, é desconfortável. Afinal, uma das mensagens mais importantes que a obra carrega na minha visão é que o vilão é você. Esse vídeo terá spoilers abstratos do mangá de Shingeki, logo depois do fim da Final Season 1. A maneira que histórias funcionam é muito interessante. Se observarmos uma cena com duas pessoas, e uma delas tropeça e cai no chão, inconscientemente entendemos que quem caiu no chão é a protagonista. Claro, foi o primeiro elemento na história a se destacar, mas o motivo vai além disso. Nós nos botamos no lugar daquela pessoa, ou seja, nosso sistema de empatia entra em ação. Empatia, resumindo, é literalmente isso, se botar no lugar de outra pessoa. E esse foi um mecanismo essencial para a evolução humana. Provavelmente, essa característica se desenvolveu para entendermos melhor a nossa prole, sem a necessidade de nenhum tipo de comunicação, e também para cooperarmos melhor, já que somos uma espécie social. Esse elemento é tão enraizado no nosso corpo que temos algo chamado de empatia da dor. E eu tenho certeza de que você já sentiu isso vendo alguém se machucar feio, principalmente se for em uma área sensível. Essa empatia da dor serve para duas coisas. A primeira é nos inclinar a oferecer ajuda a quem está machucado, e a segunda, e talvez mais importante, é aprender o perigo e as consequências de diversas situações, sem passar por elas. O sistema da empatia é mais amplo e complexo, mas para o que vamos falar aqui hoje, isso é o suficiente. As técnicas de escrita nos botam na vida de outros personagens usando exatamente essa capacidade humana, nos permitindo experimentar sensações, emoções, dores e alegrias sem vivê-las diretamente. Por terem essa capacidade, histórias resolveram um grande problema da humanidade: transmitir informação. Ensinar não é fácil, ainda mais quando começamos a entrar em aspectos abstratos da existência, como o conceito de certo, errado, justiça, vida, espiritualidade, moral, sentido, propósito e por aí vai. Histórias são basicamente como uma trapaça para o nosso cérebro, deixando o significado que precisa ser passado para a frente de maneira abstrata dentro da trama. Essa informação passa pelo nosso consciente preguiçoso e atinge o nosso inconsciente, onde vai solidificar os conceitos apresentados, sem a nossa percepção. É por isso que contamos histórias para crianças, como Chapeuzinho Vermelho, O Menino que Gritava Lobo e várias outras. Nelas, informações muito importantes para a moral e para o desenvolvimento social da criança são transmitidas sem que ela perceba. Tenta ensinar para uma criança que mentir é errado usando argumentos lógicos. Você não vai ter muito sucesso. Mas essa é só uma parte da trapaça. Quando você deriva o conhecimento de uma história por si só, você cria um sentido maior para essa informação. Um sentido que reflete a maneira que você interpretou e organizou essas informações, para ela ser relevante para a sua vivência. É assim que aprendemos com histórias, seja de maneira direta ou indireta. E é por isso que somos fissurados por elas, visto que elas mexem diretamente com algo que está intrinsecamente ligado ao nosso ser. Curiosamente, não é apenas lendo ficção que a empatia é ativada. Ao lermos a história do nosso mundo, esse sistema também toma a frente de uma maneira muito interessante. Continua assistindo que tudo isso vai fazer sentido para falar de Shingeki. Quando lemos livros tradicionais de história, que contam o que houve na história do nosso planeta através dos anos, nós sempre nos colocamos no lugar da vítima. Esse efeito acontece por vários motivos, mas vamos nos focar no que é relevante para esse vídeo. Nos colocar no lugar daqueles que sofreram em uma história é algo mais do que natural. Afinal, é a empatia fazendo o seu trabalho.
Estar no lugar das vítimas é um artifício importante para evitarmos passar por aquilo em uma situação real, onde nós estamos expostos. Porém, será que ler a história só desse jeito basta? Ao lermos a história só dessa perspectiva, perdemos boa parte do que realmente aconteceu, deixando de entender comportamentos, mentalidades e sentimentos igualmente importantes, mas também muito mais cruéis e desconfortáveis. Só que é só dessa maneira que podemos compreender o todo e perceber o mais importante de tudo, que também é o tema desse vídeo. Ler a história da perspectiva daqueles que perpetuam a agressão nos faz perceber a nossa inclinação e capacidade para cometer atos terríveis. Nos faz um terrível aviso de que no dia errado, no lugar errado, na hora errada, nós poderíamos ser tão cruéis quanto o que estamos lendo, ou até pior. Esse é o processo de confrontar a nossa própria sombra. Carl Jung dizia que a sombra é a parte de nós que o ego não reconhece, ou seja, é o nosso lado desconhecido. E como nós tendemos a rejeitar ou escolher ficar ignorante a nossas próprias falhas e problemas, a sombra, em sua maioria, é negativa. Enxergar e enfrentar o nosso próprio potencial maligno é algo ruim para todos nós. Ao fazer uma reflexão dessas, nosso ego nos suprime, dizendo que estamos no controle, que nunca faríamos algo fora do que conscientemente estamos dispostos a fazer, ou que somos pessoas boas. Para mim, Shingeki no Kyojin faz esse processo de reflexão de maneira fantástica, pegando na sua mão e mostrando a perspectiva de personagens que eram vítimas e viram agressores, e de outros que eram agressores e viraram vítimas. E também, de maneira mais realista, mostra como em todos os grupos e até dentro de cada um de nós, há ambas as partes. Esse processo não é bonito, não é simples e não é confortável para muitas pessoas. Nós acompanhamos o Eren e os seus amigos desde o início. Acompanhamos o terror que era lutar contra os Titãs, uma força imparável que destruía todas as esperanças. Compartilhamos com Eren e com o grupo dos seus piores e melhores momentos. Vimos os seus traumas, suas esperanças. E sem perceber, fomos observando sua transformação de alguém obcecado pela liberdade para o maior escravo do destino, condenado pela sua capacidade de ver o futuro. Além disso, essa não é a nossa única perspectiva. Vemos a Gabi, tão obcecada quanto o Eren, sair de uma lavagem cerebral que fizeram com ela, enquanto carrega a responsabilidade pelas mortes de diversos personagens. Esses dois são ótimos exemplos do conceito que eu falei, mas o processo é disseminado entre diversos personagens, fazendo com que a nossa relação de certo e errado seja distorcida, dando espaço para nossas convicções pessoais determinarem o que é justo, ou no caso, menos errado. Querendo ou não, o autor fez um ótimo trabalho nos obrigando a encarar essa história de maneiras diferentes, de nos colocar no lugar de diversos agressores. Para as pessoas que leram com atenção, experimentar essas diversas histórias paralelas em Shingeki leva a questionamentos. Talvez o maior deles sendo o que eu faria. É nesse momento que temos a oportunidade de olhar para nós mesmos e perceber que podemos ser tão ruins quanto aqueles que julgamos serem os piores. Durante o lançamento dos capítulos do arco de Marley, vi muitas pessoas insatisfeitas com o rumo da história, revoltadas com as ações dos personagens e com o rumo trágico que a história apontava. E como eu falei antes, isso faz todo sentido, pois agora a nossa perspectiva das vítimas começou a mudar, mas ainda temos muitas conexões com os agressores. Essas conexões fazem com que a gente, de alguma maneira, entenda o drama dos personagens. Nós entendemos o motivo do grupo principal, nós entendemos o motivo da galera que apoia a soberania do Eren, e se você olhar dentro de si, vai perceber que também entende o Eren.
condenado pela visão do futuro, pelo conhecimento do preconceito eterno contra Eldianos, e também consciente do fato de que eles são sim diferentes de todos os humanos na Terra, Eren se vê em uma situação terrível, onde não importa o que faça, o mundo sempre vai temer e odiar Eldianos, pela ameaça que cada um deles tem de um dia, repentinamente, virar um titã. Inclusive, essa era uma tática de ataque usada pelo Zack. Também vejo muitas pessoas confundindo a moral do Eren com a qualidade dele como personagem, falando que ele é um personagem ruim por escolher fazer atos ruins, o que não é necessariamente o caso, porque senão vilões nunca poderiam ser personagens bons. A qualidade da escrita do personagem independe dos atos morais que ele toma na história. Muitas vezes uma boa escrita, na verdade, impressiona a gente com certas atitudes que o personagem toma, que nunca imaginaríamos que ele fosse tomar. Mas não é só assim que o autor tenta deixar o leitor desconfortável. Ao nos colocar na perspectiva de vários personagens que fizeram ou farão coisas terríveis, compartilhando com a gente momentos de sofrimento, diversão e amor, isso nos aproxima deles, o que atormenta mais ainda o leitor. Afinal, esse monstro é estranhamente parecido com a gente. Temos mais semelhanças do que diferenças. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Toda essa construção que o Isayama fez nos mostra como cada um de nós podemos nos tornar um Eren, uma Gabi ou qualquer personagem de Shingeki, fazendo coisas que nós não nos orgulhamos. Essa história nos mostra como nós somos manipulados, como estamos longe de estarmos realmente livres. Talvez você discorde de mim, ache que você nunca faria isso e que você nunca deixaria o mal acontecer na sua frente, que com certeza seria um herói. Mas será mesmo? É prazeroso pensarmos que lutaríamos contra um enorme sistema opressor. Ninguém aceita imaginar que seria só mais um alemão qualquer durante a Segunda Guerra Mundial, ou um marleiano, para ser mais temático. Só que a verdade é que, estatisticamente, provavelmente eu e você seríamos só mais duas pessoas naquela multidão. Não seríamos capazes de colocar toda a nossa família em risco de ser torturada e morta. Então, mesmo se não concordássemos, veríamos tudo acontecer e não levantaríamos um dedo. Essa é a verdade que odiamos enfrentar. É a verdade que o ego tenta suprimir a todo custo, como eu já falei antes aqui no vídeo. Tentamos de todas as maneiras recusar de que as pessoas são produto do seu tempo. Nunca pensamos na falibilidade de julgar pessoas de um determinado tempo e espaço com a nossa moral atual, de cidadãos de um mundo ocidental quase que completamente pacificado. Afinal, se hoje em dia, na vida que temos, nós evitamos nos intrometer nos assuntos dos outros, evitamos defender alguém por medo de represálias sociais ou físicas, às vezes tendo até medo de defender alguém na internet, preferindo muitas vezes ficar só observando, ou pior ainda, é comum atacarmos juntos, cancelarmos, estarmos certos de que é completamente moral e justo destruir a vida de uma pessoa, tirar seu emprego, vazar seus dados, desejar seu mal, sem nunca mesmo ter visto o indivíduo uma vez na vida, ou até mesmo trocado uma palavra sequer. Ainda mais quando a pessoa pensa de uma maneira diferente da nossa, é quando vamos com toda a força cancelar ela. Porque só quem pensa como a gente merece direitos ou um tratamento adequado. Se você está incomodado com isso que eu estou falando, eu acho que é melhor fazer uma autorreflexão. Nossa sociedade não mudou nada desde tempos cruéis. Continuamos sendo controlados por propagandas de todos os lados. Por isso é desconfortável imaginarmos que somos só mais uma pessoa no mundo de Shingeki, que odeia Eldianos por puro preconceito ou que vê todo o resto do mundo como inimigo. Essas coisas tocam em aspectos da nossa sombra que não gostamos de lidar. No final, nós somos completamente ignorantes, assim como todos os personagens da obra. E essa é a importância de se confrontar e integrar nossa própria sombra. Simplesmente recusar o seu próprio lado ruim, fingir que ele não existe, é dar brecha para ele se manifestar nos piores momentos, das piores maneiras. Raiva, grosseirias, gritos, rancor, omissão, medo. Pense de novo, você seria um herói?
O primeiro passo para melhorar em qualquer coisa é admitir a sua falha. E todos nós somos falhos. Nenhum herói nasce sem antes primeiro enfrentar um grande problema externo, que é a personificação de um problema interno. Essa é exatamente a essência da jornada do herói. Shingeki no Kyojin é um mangá que faz um belíssimo trabalho em nos lembrar que a vida é mais complexa do que parece, nos obrigando a ver o mundo em diversos tons, ao invés de só preto e branco. A história transmite bem claramente que você pode até ser uma vítima, mas que com certeza você também é o agressor de outra pessoa. Seja pela visão dos Marley de que eles são as vítimas absolutas dos Eldianos, ou pela visão de que os Eldianos são as vítimas absolutas do mundo, Isayama, querendo ou não, deixou um recado muito importante. Achar que você está sempre no direito, nunca errado, é o caminho para permitir que a sua sombra cresça cada vez mais e mais, tomando controle sem que você perceba. Curiosamente, uma das características que precedem um genocídio é exatamente um grupo dizer que eles são vítimas de tudo, e que como eles sempre são atacados, eles precisam reagir antes. Isso representa os dois lados de uma mesma moeda, Marley e Eren, ambos responsáveis por terríveis massacres. Se nunca reconhecermos nossa parte ruim, nunca poderemos domá-la e usá-la para o bem. Shingeki no Kyojin mostra as consequências disso através de diversos personagens, e deixa bem claro que, em um dia ruim, você seria o vilão. Essa foi uma das várias interpretações que eu tive lendo Shingeki no Kyojin. Me diz aí nos comentários se você concorda comigo e também qual a sua percepção da história. Muitas vezes os autores de uma obra não pensam em tantas coisas quanto nós, os leitores ou apreciadores da arte, percebemos dentro dela. E eu acho que essa é a mágica de apreciar um quadrinho, uma história ou qualquer tipo de arte na verdade. É como as nossas percepções influenciam a maneira que a gente interpreta a obra. Essas discussões são muito legais e eu espero que vocês também tenham apreciado. Então deem like no vídeo, se inscrevam no canal para receber mais análises técnicas de animes, mangás e jogos, e compartilhem esse vídeo, isso dá uma baita moral que vocês não têm ideia. E quem sabe, se esse vídeo tiver um bom desempenho, eu não trago uma análise de arco de Attack on Titan aqui. Se você tiver condições, me apoie pelo clube de membros. A partir de R$5 você ganha vários benefícios. E também compre mangás utilizando o meu link afiliado da Amazon. Vou deixar o link aí nos comentários, separei alguns descontos legais. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal: Alzires Martins, Bruno Macabeus, Igor Brito, Overhaul Engenharia de Manutenção, Pedro Henrique Matos, Souza de Santana e o Washington Filho, e a todos que apoiam o meu trabalho.